Chamando todo mundo. Oi, Cunha! oi, a paz, tudo bom? Oi, meus amores, Rapaz, tudo bem, graças a Deus. estamos aí. Vamos Tudo ótimo. ser instrumento na mão de Deus nesta noite para fazer a vontade do Verdade. Senhor, né? Porque é Amém. um tempo que nós estamos vivendo, um tempo de se doar para o reino, né? Então, estamos aí para fazer a vontade do Senhor. Servir, né? Com certeza, sempre. Vamos servir o reino. Sempre servindo o reino, Sandrinha, sempre à disposição do Senhor. verdade. Sandrinha, faz uma oração aí, você cheia da unção aí. Oh, meu Deus. Vamos lá, Faz uma oração então. para a gente começar. Tá bom. Dá honra quem Vamos tem lá, honra, né? então. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e direcionar os nossos passos sempre na presença dEle, né? Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Pai querido, eu te rogo nessa noite por bênçãos, vitória, entendimento, sabedoria da Tua palavra. Que o Senhor nessa noite venha nos abençoar de tal forma que seremos, ó Pai querido, preenchidos com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que haja em nós entendimento, Pai, que somente o Seu Espírito Santo pode nos dar. Que somente, ó Pai querido, que através da sabedoria que vem do alto, possamos entender, ó Pai querido, outras pessoas, nos entender e entender a Tua palavra. A Tua palavra é um mistério na qual está sendo revelada ao Seu povo a cada dia. E que nós sejamos, ó Pai querido, instrumento para que possamos também estar transmitindo aquilo que o Senhor quer através da Tua palavra. Que nessa noite seja noite de bênção, de vitória, que alcance vidas de tal forma que elas venham, Senhor, desprender de coisas que não deixam elas evoluir na Tua presença ou alcançar, Senhor, a Tua presença de forma tal que o Senhor possa abençoá-las, de forma tal que o Senhor possa fazer algo tremendo na vida delas. Senhor, que nós possamos, ó Pai querido, destravar de coisas, ó Pai querido, que tem nos prendido há tanto tempo. E fazer com que nós venhamos a avançar sempre. Avançar para o Teu altar, para a Tua presença, para aquilo que o Senhor quer para nós. Pai querido, estamos aqui como instrumento. Faz de nós a Tua vontade. Estamos aqui para ser usados por Ti, Senhor. Faça, Senhor, o Teu querer. E abençoe cada vida, Senhor, que está nesta live, nesta noite. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Sandrinha, antes de você começar aí a falar, eu só quero dar uma introduçãozinha. Gente, lembrando que assim, a gente não está aqui para falar de placa, de igreja, de ministério nenhum. A gente está aqui para falar da palavra do Senhor, Sim. que é o que realmente prevalece, né? Nós somos corpo de Cristo, independente de placa de igreja, de denominação. Então, hoje a gente vai bater um papo à luz da Bíblia sobre esse assunto, né, religiosidade, e vamos aprender um pouquinho mais de Jesus. E antes da Sandra começar aí, que ela tá, eu sei que hoje ela tá toda cheia aí Ai, meu Deus. da palavra do céu para nós, eu só quero deixar aqui uma passagem lá em João 8, onde apresentaram a Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E quando levaram essa mulher completamente envergonhada, humilhada, colocaram diante de Jesus essa mulher e falaram que ela tinha cometido o pecado de adultério e que ela merecia ser apedrejada segundo a lei de Moisés. Sim. E Jesus, após a insistência desses homens, Jesus virou para eles e falou assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E alguns versículos depois, depois que esses homens eles reconheceram e foram saindo, começando dos mais velhos aos mais novos, eles saíram, reconheceram que eles tinham pecado, então eles não eram dignos de atirar a pedra àquela mulher.
Jesus ergueu e falou assim para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. E essa palavra faz jus justamente a esse tema que a gente vai abordar hoje, né? Porque aquela mulher, ela havia cometido um pecado, assim, muito sério, né? De atirar a pedra contra ela, porque eles se achavam santos demais. Gente, a internet tá... Voltou? Voltou? Para mim voltou aqui, ok? O pessoal aí vai dando um feedback. Gente, compartilha a live. Manda aí para todo mundo, por favor. Ok. E Jesus falou... na verdade, eles levaram aquela mulher para Jesus para pegar Jesus num... como que fala? Um bico de sinuca, né? Se ele condenasse aquela mulher, a sua compaixão ela seria questionada. E se ele deixasse ela ir, seria questionada a questão dele não obedecer a lei de Moisés. Só que Jesus, ele colocou aqueles homens literalmente contra a parede, né? Se vocês não têm pecado, atirem comece a tirar a pedra, né? Então, assim, aí está um dos pecados. Quando nós julgamos o nosso irmão, quando nós julgamos o nosso próximo, nós estamos pecando da mesma forma que o pecado dele, talvez. Seja um pecado de adultério, seja qualquer outro pecado. Então, esse é o que eu queria deixar, essa palavra. E a palavra agora está com a Sandra. Vamos escutar. Vamos ouvir o que Deus tem aí para nós. Então, rapaz, aqueles que entraram agora de novo, tá um pouco travando, mas eu acho que estão conseguindo ouvir minha voz certinho aí. Eu não sou muito expert nesse negócio de live, não, mas vamos lá. O que eu queria falar com vocês hoje? Muita gente confunde religião com religiosidade. A gente confunde essas duas palavras que são tão parecidas, mas que às vezes nos faz confundir as duas. A religião, ela significa religar a Deus, a gente ser ligado a Deus. Tem uma ligação, uma intimidade, algo especial com o Senhor. Ter uma amizade especial, um relacionamento mais complexo com Deus. E muitas vezes a gente confunde essas duas palavras. Eu sou de uma tal religião, ou eu sou religioso. E religioso é aquilo que te afasta de um relacionamento realmente afim com Deus. Você acha que está praticando algo que realmente está agradando a Deus, mas não, você está ali simplesmente para cumprir uma regra. Você está na base dessa religiosidade. Você está embaixo de uma religiosidade. Você vai lá para cumprir uma regra, você faz parte de uma denominação, faz parte de uma igreja, faz parte de um grupo, e você vai cumprir a regra, faz o seu culto e volta para casa. Mas e o relacionamento com Deus? Qual é o seu relacionamento com Deus? A religião, ela veio para a gente ter relacionamento com Deus, para a gente se realigar àquele que nos criou, termos uma ligação direta a Ele. E muitas vezes a gente fica pensando, mas se eu não fizer isso, o Senhor vai me condenar, igual essa mulher que foi pega em ato de adultério. Ela estava em ato de adultério, ela estava cometendo algo terrível. Mas, porém, isso não fez com que Deus o próprio Jesus se aproximasse a ela e a perdoasse do seu pecado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque nós somos pecadores ou se a gente estamos passando por um processo que nós não temos a oportunidade ou não temos, como que eu posso dizer, não temos direito de estarmos na presença do Senhor. Nós temos o direito não só de estar, mas ser religado à videira verdadeira.
quando nós deixamos o nosso pecado, quando deixamos a religiosidade, deixamos aquilo que nos oprime. A religiosidade, ela oprime as pessoas, ela não converte pessoas. Ela oprime as pessoas. Vive debaixo de julgo, debaixo de oprimição. Ah, se eu não fizer, eu vou para o inferno. Se eu não fizer... Então, não é um relacionamento de comunhão. É um relacionamento de medo. Você faz porque você tem medo de ir para o inferno. Você vai porque você tem medo de ir para o inferno. E eu sei que muita gente que está nessa live viveu muito tempo como eu vivi, como a Beth viveu. E às vezes a gente tem até coisas inculcadas até hoje na nossa cabeça que diz assim, se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. E às vezes tem coisas que eu não consigo tirar até hoje de mim, não porque eu acho que eu estou pecando, é porque foi tão inculcado na minha mente que eu não consigo tirar de mim. Então é muito complicado esse negócio de religiosidade. Então, a gente precisa tomar cuidado. Religião significa religar. E a religiosidade é muito perigosa, porque ela é como se fosse um veneno. Ela faz com que o ser humano vire contra Deus. Não esteja com Deus, mas vire contra Deus. Porque ele acha que ele, sendo religioso, ele está acima de um patamar que ele está inatingível. Então tem que tomar muito cuidado. Aí começa a envenenar a alma. A pessoa acha que ela é inatingível. A pessoa acha que ela não pode ser atingida por nada. Agora eu sou filho de Deus, eu aceitei Jesus, faço parte de uma igreja, eu sou agora religioso, então nada vai acontecer comigo. Eu vou entrar no meio de um tiroteio, não vou ser atingido porque eu estou blindado. Toma cuidado, crente, que não é bem isso. Você ainda é humano e você pode morrer. E cuidado, porque o Senhor, ele pode dar a vida, mas ele pode tirar e pode lançar no inferno, sim. Porque a palavra de Deus fala que pode, sim. Mas a gente precisa entender que muitas coisas a gente não pode tentar o Senhor, nosso Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de coisa. E muitas vezes nós fazemos mal ao corpo de Cristo quando nós somos religiosos demais. Porque é o que a palavra do Senhor fala. Não sejais salgado demais, nem sem sal, né? A gente tem que ser temperado. A gente tem que ter uma temperança na nossa vida. A gente tem que ter uma balança aí. A gente não pode ser muito, nem pouco demais, né? A gente não pode ser quente demais, nem frio demais, porque a palavra do Senhor fala em Apocalipse que aqueles que são frios demais, eles vão estar cheios da minha boca. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque esse tipo de coisa nos leva a pensar, se a gente for, se eu for muito crente, entre aspas, né? Eu vou para o céu direto. A trombeta tocou, fui para o céu. Não, toma cuidado. Vou morrer, fui para o céu. Toma cuidado. Porque às vezes a gente acha que está com o pezinho no céu e não está, não. A gente tem que tomar muito cuidado. Alguém gosta de comer comida salgada aí? Muito salgada? Se eu fizer um arroz salgado, você vai comer? Ninguém vai querer comer. É horrível, né? Tanto sem sal quanto com muito sal é horrível. Exatamente. Uma comida totalmente sem sal é horrível. E uma comida com muito sal é horrível da mesma forma. Então é isso que a palavra do Senhor fala. Não seja muito salgado, nem tem nada de tempero, porque você precisa ter esse balanceamento na sua vida. E a religião e a religiosidade vem para dar esse balanceamento na nossa vida. Você tem que ser parte de uma religião, tem que servir a Deus, mas, porém, não pode ser demasiado. Quando eu falo de religião, gente, eu não estou falando só do cristianismo. Porque às vezes o pessoal fala assim, é só o cristianismo que tem religiosidade. Gente, a gente tem diversos tipos de instituições que pregam coisas absurdas, coisas assim que é surreal, que acontece em muitas religiões, que a gente não está aqui para falar da religião de ninguém. A gente está para falar de algo que é certo ou errado.
Mas é muito preocupante, porque às vezes a gente fala muito de extremismo, a gente fala muito de, ai, a religião do fulano é extremista. Mas talvez você está sendo um extremista lá na sua igreja, lá na instituição religiosa na qual você pertence. Por quê? Porque você está impondo algo que não condiz à palavra do Senhor. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Você tem que tomar muito cuidado com isso. E eu separei aqui para nós alguns tópicos, mediante a palavra do Senhor, do que a religiosidade exagerada nos provoca. O que vem quando você é muito exagerado? Você tem religiosidade ao extremo. Ah, fez, tem que morrer. Igual a mulher que foi pega no ato de adultério. Ah, Senhor, foi encontrada no ato de adultério. Ah, vamos apedrejá-la. Tem que morrer essa mulher. E o que o Senhor falou? Aquele que não tiver pecado, atirem a primeira pedra. Na hora que você for julgar alguém, pense nisso. Muitas vezes a gente julga demais. A gente pega o poder de juiz que é dele e queremos para nós. Vamos fazer justiça. A justiça provém de quem? Do Senhor. Não provém de nós. E a gente quer julgar, né? A gente quer falar, fulano deveria ficar de banco. Fulano deveria ser excluído. A gente ouve muito essa palavra. Isso é uma palavra que soa muito na religiosidade. Exclusão, punição. Hoje, graças a Deus, que nós não temos muito isso. Porque na minha época, misericórdia, tudo era exclusão. Amém. Tudo era expulsão, tudo. Ai, não fazia parte de nada, ficava 10 anos de banco. Gente, isso não converte ninguém. Isso não muda ninguém. A gente vivia muito pelo contrário, né? Causa uma rebelião. Exatamente, a gente se rebelava. Eu perdi muitos amigos, eu perdi muitas irmãs em Cristo, pessoas de talento na minha época por causa disso. De tantas coisas que elas viviam que era exagerada. Era coisa mínima, desde brincar de boneca até jogar uma bola de futebol, gente. A gente era criança. Eu não pude jogar bola na infância. A gente era criança, só que a gente... Meu Deus, se a gente lesse um gibi, ia pro inferno na mesma hora. Então era muita coisa, a gente ficava desesperado. Quando eu ia pro culto, gente, quando eu ia de sábado pro culto das crianças, que era a hora da revelação, pronto, vai ser revelado do que eu brinquei de boneca. É verdade. Era horrível. Já ficava com medo, né? Deus vai revelar meus pecados. Exatamente, exatamente. É muito triste isso mesmo, Mariana, é muito triste. Saber que ainda tem isso, que existe muito isso no meio do povo de Deus. É muito triste. Nem bolinha de gude. E hoje as pessoas estão indo para a internet, né? E isso ainda eu acho que é até pior, né? Que antes ficava meio que restrito à congregação, né? Mas hoje todo mundo vê, todo mundo ouve, tá terrível, terrível. Exatamente, era muito complicado. Então, tem alguns tópicos. Eu trouxe 8 tópicos aqui, que a religiosidade exagerada, ela vem para prejudicar de forma muito terrível a vida das pessoas. Uma delas é desprezar as pessoas na necessidade, deixando os crentes mais insensíveis, arrogantes, quanto às necessidades alheias. A pessoa fica arrogante. Fulano está precisando de algo. Eu sou imparcial à realidade do fulano. Eu vou discriminar fulano. Porque eu não tenho... a necessidade de fulano é supérflua a mim. Eu não quero ser participante da necessidade dessa pessoa. É assim, é autossuficiente, é o fariseu. Eu jejum, eu oro, eu vou lá na igreja, grito, falo em língua estranha, faço o castelo, faço... então eu sou super crente. Aí o irmão que está lá em Goiânia, debaixinho do banco, gemendo, sofrendo a sua dor diária que ela sofria, todas as transições na casa dela, por não ser mãe, foi lá com o coração totalmente entristecido e dobrou o seu joelho lá no templo e começou a orar. E o que foi que o sacerdote ali falou para ela? Mulher, embriagada. Daqui embriagada. Ele não olhou para a necessidade do coração daquela mulher.
Ele não olhou que aquela mulher estava precisando de algo maior do que o julgamento daquele sacerdote. Foi fulano pregar, não é crente. Né, gente? É muito difícil. Tá travando, Sandrinha. Cortou aí. Voltou, agora voltou. Voltou? Deu. O que vocês pegaram aí agora? Só a parte do sacerdote, né, que falou para ela que tá embriagada, que ele não teve a sensibilidade de... Exatamente. O sacerdote, ele entrou, viu ela chorando, amargurada de alma, e já julgou que ela estava embriagada, né? É que muitas vezes as pessoas fazem. Por não reconhecer a necessidade de outra pessoa, ela olha para a pessoa quando chega chorando na igreja, brigou com o marido. Tenho certeza que fulano brigou com o marido. Não, o marido está trabalhando à noite, não vem mais para a igreja com a esposa. Já deve ter separado, com certeza já deve ter separado. Você entende que nós temos um pouco de religiosidade na gente? A gente deixa de ver a necessidade dos outros para julgar os outros. A gente quer aquele posse de juiz, né? Eu vou julgar a causa do fulano. Então temos que tomar muito cuidado. Lá no livro de Tiago 2:1, se vocês quiserem acompanhar, eu não sei se eu vou conseguir falar todas, mas se alguém conseguir aí acompanhar no livro de Tiago, vamos ver se eu consigo aqui. Ai, meu pai celeste. Tiago 2:1 ao 9. Tiago, servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, os 12 tribos que andam dispersas à saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, tendo, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberadamente, e não lance em rosto se lhe há dada. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas gloria-se no irmão abatido na sua exaltação. Então você vê que Tiago aqui fala para a gente não se exaltar quando nós estamos fortes. Porque talvez o irmão está abatido, a gente precisa ser o quê? O suporte para aquele irmão, não o julgamento. Porque há muitos assassinos de cristão dentro da igreja de Cristo. Nós, às vezes, somos assassinos. Porque a gente acaba só fazendo palavra. Entra até, desculpa, é só para fazer um link, né? Aquela palavra de Paulo. Quando penso que estou fraco, estou forte. Quando penso que sou forte, aí que estou fraco. Exatamente. Porque achamos que somos fortes demais, temos o poder de estar apontando a pessoa está fraca. Você vê que aqui ele fala, peça, porém, fé e antes, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você não consegue compreender o seu irmão, ou não consegue compreender a situação, que muitas vezes eu fui pega em situações, eu creio que a Beth também foi pega em situações, às vezes orientar outras pessoas, porque a gente não consegue compreender. A gente não consegue compreender. E a gente buscou o quê? Sabedoria, ajuda de pessoas para compreender tal situação e não julgar outras pessoas. Porque é complicado, às vezes, você achar, mas porque eu tenho uma linha de pensamento, eu tenho o poder de julgar. Então, não. Então, peça sabedoria a Deus, para que você possa orientar, não julgar. Olha a diferença da palavra. Orientação para julgamento. Você precisa orientar, entendeu? Então,
pode até você fixar essa palavra, orientação não é julgamento. A gente precisa entender isso, entendeu? Vamos para o segundo tópico, que diz, a religiosidade faz com que a gente fique fanático. O fanatismo é algo muito perigoso. A pessoa fica fanático e cego. Eu conheço, eu faço, agora eu faço parte de uma religião, eu faço parte de uma igreja, então agora eu sou acima de tudo e de todos. E o fanatismo é perigoso. Tem muita gente fanática, gente que mata em nome de Deus, gente que absorve aquele que não é para ser absorvido, pessoas que maltratam, dizendo, porque Deus mandou, e Deus não mandou nada, Deus não falou nada. Deus, ele nem está no negócio. Perigoso o desprezo, gente. É uma coisa que eu vivi muito na minha época de adolescente, minha época de até pouco tempo atrás, de às vezes eu ser convidada para um casamento de alguém da minha família, mas não era crente, era numa igreja, em outra igreja, e não poder ir pelo fanatismo, porque fulano não entende. Então é muito perigoso aquela cegueira espiritual. Ele é meu parente, eu recebi um convite de honra para ir a um casamento, mas ele não é da minha religião, ele não faz parte do meu credo religioso, mas, porém, ele é meu familiar, ele é meu sangue, ele é meu amigo. Você entende? Que a gente, às vezes, deixa... E aí entra a questão, né? Como que a gente vai ser luz e pregar o evangelho se a gente segrega aquele que ainda não conhece o evangelho? Como que ele vai conhecer? Exatamente, porque a gente acaba perdendo pessoas, a gente acabou perdendo pessoas que odiava a gente na roda dos familiares, não nas rodas dos escarnecedores, porque as pessoas concluem, não entrei na roda dos escarnecedores, porque a gente não pode participar de festas com pessoas. Você pode sim participar de festa com seus familiares, com seu amigo, mas você tem que ser luz lá. Você não pode ser participante das conversas corrompidas, você não pode ser participante das bebedeiras, você não pode ser participante das coisas promíscuas daquele ambiente, mas você faz parte de uma família, então você tem que entrar naquela família e ser luz naquela família, porque através do teu testemunho, você será um ganhador de alma na sua família, um evangelista na tua família. Então, isso é a grande diferença de você ver... a diferença de você ser luz e você estar no meio das trevas, mas ainda continuar sendo luz. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Aqui em Marcos 7:10, diz assim, porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e a quem maldisser o pai ou a mãe, que morra a morte, e que morra de morte. Então pensa, honra o teu pai e a tua mãe. Quando fala teu pai e sua mãe, está englobando todos os seus familiares, todas as pessoas que você gosta, pessoas que do seu vínculo, porque o que a gente antes tinha na nossa cabeça? Mas eu sou crente agora, então não tenho vida social, minha vida é na igreja, de casa para igreja, de igreja para casa. Você entende? Como a gente vivia dessa forma, a gente vivia aquele mundinho, né? Só igreja, só casa, só igreja e a casa e trabalho, voltava do trabalho, ia para a igreja, da igreja para o trabalho. E o que acontece? A gente sufocou a nossa vida de religiosidade e esquecemos do mundo à nossa volta, né? Esquecemos de viver. Esquecemos de viver. Até pouco tempo, o cristão não podia fazer uma faculdade. A faculdade é coisa do demônio. Não pode, porque de muitas letras vão matar, não pode, né? Mas a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo
que a gente tem que adquirir conhecimento. O que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria, conhecimento. Pediu a Deus para que ele pudesse ter uma vida de abundância e de sabedoria, para que ele pudesse estar na presença do Senhor e tudo que ele fizesse como rei fosse com sabedoria e diligência. Você acha que foi de qualquer forma? Não foi. Ele foi aprendendo com o Senhor a cada dia. Ele foi aprendendo com Deus a cada momento. Então, outro tópico, não despreze pais, não despreze familiares, amigos, porque religião não quer dizer afastamento da comunidade, afastamento do seu meio, da convivência. Quer dizer estar no meio e ser sempre luz neste meio. Amém? Como ser luz, né? A gente tem que iluminar as trevas. Exato. Então, para iluminar as trevas... Oh, meu Deus. Não ser aquela pessoa insuportável, né? Chegou o crente. Sim. Não, chegou alguém que tudo, como você já falou, né? Tem que ser tudo temperado. Exatamente, tudo temperado. O terceiro tópico aqui o crente religioso olha, eu busco uma palavra muito forte, mas que eu achei uma palavra um tanto propícia para a religiosidade, porque às vezes a gente é descaradamente falso. Por que falso? Para com Deus, porque vive de aparência, mas não vive a palavra. O religioso, ele vive de aparência. Ele se veste como crente, ele tem o cabelo de crente, usa literalmente o sapatinho de crente, não tem adornos literalmente como crente, como outras pessoas, mas então vive de aparência. Então é um descarado falso, porque ele é um verdadeiro hipócrita, né? Isso, exatamente, hipócrita, porque ele está sendo falso para com Deus, não é para comigo, ou para com a sociedade, ou para com a igreja, para com Deus, porque Deus sabe quem você é. Tem um louvor, que eu não me lembro agora o nome do louvor, que fala, Senhor, que o Senhor mostra quem eu sou dentro da minha casa, com os meus, quem realmente sabe quem eu sou. Que eu sou a pessoa estourada, ou talvez a pessoa boazinha, ou talvez o meu marido, o meu filho, os meus pais, que sabe quem realmente eu sou, né? Ou talvez até os seus vizinhos sabem quem realmente você é, o crente de verdade ou não, né? Porque às vezes a gente vive de aquela aparência, eu sou crente. Aí quando vai ver, pisa no pé do crente para ver. Pisa no pé do crente, caiu, o crente vira uma fera. Eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas se for para dar uns tiros, eu dou. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque o mundo, a palavra do Senhor diz que a gente vive sobre uma tão grande nuvem de testemunha. Então é muita gente nos observando. É muita gente olhando para a gente e falando assim, nossa, a Beth, a Sandra, nossa, são mulheres de Deus, ou eu gostaria de ser como elas, ou não gostaria de ser. Gente, tem uma coisa que eu ouvi de uma amiga uma vez, foi muito interessante, que eu ouvi dela. Ela falou assim que o pai dela, quando morreu, não deixou saudade nem história, porque ele não fez uma história boa. Aí eu fiquei com isso na minha mente, e a partir daquele momento eu comecei a pensar, Senhor, eu preciso fazer a minha história para que as pessoas lembrem de mim, sintam saudades de mim, e desde depois, após morte, eu continue sendo exemplo na vida de outras pessoas. Eu parei para pensar dessa forma, e é muito forte, porque às vezes a pessoa vive só o momento, né? A pessoa vive só aquele momentozinho, eu vou viver aquele momento e não importa porque o futuro pertence a Deus, realmente pertence a Deus. Mas e se Deus permitir que você viva o futuro, que viva o futuro intensamente com Deus. Não seja um futuro de fracasso, um futuro de inimizades,
Tem pessoas que entram em empresas, entram em lugares e não deixam saudade. As pessoas vão, entram na igreja, faz parte de uma igreja e fala assim, ai, quando aquela pessoa vai embora, a pessoa, graças a Deus, fulano foi embora. Porque a pessoa é insuportável. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não ser falso, né? Pode falar, Beth. Hoje de manhã, inclusive, eu ouvi uma palavra falando exatamente isso. Ou nós deixamos herança, ou nós deixamos legado. Exatamente. Né? Então, assim, exatamente. que o nosso objetivo legado? Seja deixar legado, não herança. Herança vai e acaba, todo mundo esquece. Nós precisamos deixar legado. A herança acaba, né? Igual o pai deixa uma herança para o filho, aí o filho vai lá, gasta tudo, acabou. Mas e o legado? E a história? E a gente precisa entender isso, né? Todos os lugares que... Eu tive um exemplo muito lindo da minha mãe. Todos os lugares que ela passou, ela deixou um legado. As pessoas diziam, nossa, a irmã Joana é uma bênção, e continua sempre dizendo isso. Graças a Deus eu tive uma ótima mãe. E ela deixou um legado maravilhoso para mim. Eu não posso parar de dizer quanto ela foi maravilhosa na minha vida. E quanto forjou em mim o que eu sou hoje. Então a gente precisa deixar um legado forte, porque você tem, talvez você não seja casado, talvez você não tenha filhos, mas você tem sobrinhos, talvez você tem pessoas que olhem para você e falam assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa que eu me espelho. Então é muito forte isso, é muito... Gente, tem muita coisa para falar, me ajuda aí. Tem muita coisa mesmo. Nossa, o pior é que a gente começa uma coisa e aí acaba isso, a presença pegando outra forte também. Eu sinto Deus, né? Eu sinto Deus falar conosco, eu sinto Deus moldar a gente, né? Deus está nos curando. Eu entendo que Deus está nos curando para curar outras pessoas. Deus está fazendo... Deus vai soprar um vento, eu acredito nisso. Amém. E nesse vento que ele soprar, ele vai nos levar para lugar, para inundar vidas através da sua palavra. Então tem muita coisa boa para vir. E, nossa, eu me emociono em falar isso. Eu sinto Deus neste lugar. Amém? Amém. O quarto... Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O quarto tópico diz que a religiosidade foi uma das responsáveis pela crucificação de Jesus. Então é muito forte isso. A religiosidade fez com que o nosso Jesus fosse crucificado. Lá em Marcos 8:31, eu não vou ler todos, porque vai ficar muito extenso. Aí, se vocês quiserem depois estar lendo, anota aí. Depois a gente vai... Aí vocês leem em casa. Depois a gente pode estar me chamando no particular para a gente discutir, se vocês quiserem, porque é muita coisa, amém? Responsável pela crucificação de Jesus. Por quê? Porque eles achavam, eles queriam fazer coisas boas. Eles eram os sacerdotes do templo, eles eram os escribas do templo, eles eram homens da lei. E quando esses homens da lei olharam para Jesus, eles julgaram que Jesus estava blasfemando quando ele falava que ele era o Filho de Deus. Olha aí, entrando de novo o julgamento, né? O julgamento que tanto nos persegue na nossa convivência cristã. A gente julga demais e ama de menos. Né? Ele veio com todo amor, ele nasceu numa manjedoura tão simples para dar só amor, e ele foi julgado por blasfêmia, quando ele só queria dizer que o reino de Deus estava próximo. Ele queria dizer que Deus estava vindo para o seu povo, para religar o seu povo a ele. Então olha como é tremendo esta passagem que diz que a religiosidade ela foi responsável pela crucificação de Jesus. Então, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está crucificando algumas pessoas dentro da igreja, crucificando principalmente na área dos jovens, gente. Tome cuidado em julgar os jovens. Jovem é jovem. E eu quero ser eternamente Quem nunca jovem. Foi? Sim, por favor. Jovem.
Gente, por quê? Porque o jovem tem vida. O jovem, ele tem a Verdade. essência. Uma essência que transborda a alegria. E muitas vezes a gente julga eles e acaba crucificando os nossos jovens de tal forma, pelo jeito de ser, pelo modo de andar, ou pelo modo de vestir, ou pelo modo de se comportar. Mas então eu não posso falar, eu tenho que deixar a reveria? Não, eu trabalho com jovens. Você não pode deixar eles fazerem o que querem, não. Mas você tem que ensinar. É como você pegar uma criança, né, Beth? Igual você falar para o João, João, não pode. Mas não pode por quê? Eu estava conversando até com o Noelísio, a gente estava indo trabalhar e a gente estava conversando que assim, às vezes a gente fala, não pode fazer tal coisa. Não pode fazer isso. Tal coisa é do demônio. Tal coisa é do inimigo. Aí a gente viveu até esses dias atrás, vivenciou algo na loja. Chegou um menininho, ele pediu uma arminha de água para a mãe, né? Aí a mãe dela falou assim, não pode, que isso é coisa do inimigo. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, ai tia, tudo é do demônio. Tudo é do demônio. Minha mãe não deixa eu brincar com nada. Mas ela sempre falou que aquilo não podia, mas não me explicou por que não podia. Às vezes a gente quer julgar, dizer não pode, e crucifica aquela pessoa como Jesus foi crucificado pela religiosidade, e não deixamos claro por que não pode isso. Por que não pode? Não pode porque isso vai te afastar de Deus, não pode porque você vai entristecer o Espírito Santo, aí entra em todo um aconselhamento, e desde do aconselhamento pastoral até o psicológico, porque às vezes a pessoa está passando por um trauma psicológico. Então a gente precisa aprender a tratar isso. Tem até uma matéria em teologia que fala da psicologia pastoral. É muito interessante porque às vezes a gente viveu em épocas que pastores era só pastores, o pastor é o carrasco, né? Era aquele que... Assim como a imagem de Deus, né? Nós tínhamos Deus como carrasco. Então, a gente tinha como um Deus carrasco. Aí entra aquele velho ditado, Deus é pai, mas não é padrasto, né? Tem esse ditado que encaixa bem, realmente. Porque às vezes a gente acha que Deus ele é carrasco, que ele está lá com o cajado na mão para meter na cabeça da ovelha. Não, o cajado não é para isso. O cajado é que, se você for entender na Bíblia, cajado é direcionamento, para dar direção à ovelha, para trazer para perto. Aquela curvadura do cajado é para trazer a ovelha para perto do seu pastor. Então é para isso. Então, e muitas vezes nós estamos vivendo isso. Em vez do pastor trazer para perto, ele está levando para longe, dando cacetada na ovelha, a ovelha vai embora. Então a gente precisa tomar cuidado, não crucifica, né? Vamos fazer... A gente se limita a dizer que é pecado, né? É pecado. Mas por que é pecado? Por que não pode? Exatamente. Né? Por que é pecado? Tem essa. Então, em Marcos 8:31, você vai ver que foi por esta razão que Jesus foi crucificado, por achar que Jesus estava blasfemando. Eles julgaram a Jesus por religiosidade, e não é porque não estava escrito nas Escrituras, porque desde o Velho Testamento fala de Jesus. O livro de Isaías é totalmente messiânico. O livro tem, lá desde Gênesis, Apocalipse, fala que Jesus viria, e Jesus viria para salvar o seu povo. Então, não foi por falta de escrita na Bíblia, não foi por falta de conhecimento, não, foi por religiosidade, foi por julgar Jesus de uma forma cruel. Amém? Tem o quinto tópico também. Se quiser falar alguma coisa, Beth. Não, tranquilo, pode ir aí. Quando eu não me contenho, eu acabo te cortando. Não, eu também falo, se deixar eu vou indo. Todo mundo tá ok aí, todo mundo tá entendendo.
Se vocês não entenderem alguma coisa, pode perguntar, viu? Sim, Olha, vamos lá. Volumão é pecado? A gente gosta de interação. Volumão é bom. Nós estamos no volume aí, ó. Volume. O meu que não tá muito, mas tá. Vamos deixar as raízes, ó. Olha que lindo que Jesus fez. Gente, falando nisso, deixa eu te falar um negócio para vocês. Eu vi o Toninho falando do volumão aí, e eu lembro que uma vez eu estava na igreja e eu soltei meu cabelo, porque eu vivia com meu cabelo preso. Aí eu soltei meu cabelo, deixei ele encaracolado, bem uma época que não tinha esse empoderamento de cabelo cacheado, não tinha todos esses negócios que todo mundo ama, que acha lindo. Era uma época bem mais restrita, a gente ter o cabelo do jeito que a gente gosta de ter. E eu soltei meu cabelo e fui pra igreja com o cabelo todo encaracolado. Aí teve uma irmã que pegou assim no meu cabelo e falou assim, nossa... Fez permanente no cabelo, irmã. Isso é pecado, vai pro inferno. Eu só tinha lavado e passado creme no meu cabelo. E aquilo me entristeceu. Tudo era pecado. Uma presilha, uma tiara. Uma aquele bico de pato, gente. Era o não chifre podia, do diabo. porque foi consagrado aos demônios. Era tudo isso, gente. Era uma época muito cruel. Era muito cruel as coisas. A gente não podia Eu usava aquele pega-rapaz que chama, sabe? Aquele cachinho assim. Mesmo. E eu nunca me esqueço que uma obreira me parou e falou, você não pode usar isso, porque aí tem um diabinho pendurado. Gente, aquilo me acabou. Me acabou de um jeito. Eu falei, eu tô endemoniada por causa de um cabelo. É bem isso, bem isso. Era coisa assim terrível que a gente via. Hoje o pessoal vive no céu e não sabe, mas graças a Deus que todos esses problemas que nós vivemos nos fez forte para que hoje pudesse influenciar para não viver este momento que nós vivemos, porque foi um momento muito cruel para nós. A gente sofreu muito. Eu me lembro que teve uma vez que eu cuidava do grupo, e eu coloquei um louvor, e simplesmente só porque a cantora na capa tinha um cabelo curtinho, eu fui condenada de tal forma, eu saí chorando do ensaio, porque as pessoas falavam que aquela cantora era endemoniada, ou coisa que eu tinha colocado, o louvor daquela cantora. Entendeu? Eram coisas terríveis. Verdade. Muitas coisas terríveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O quinto tópico fala que realmente um pregador da palavra realmente é um pregador da palavra, o religioso. Ele ama pregar a palavra. O religioso ama um púlpito, ama estar em cima do púlpito, ama pregar a palavra, ama estar na frente de algo, adora um palanque, adora uns confetes. O religioso adora isso, mas, porém, não é praticante da palavra de Deus. Ele prega a palavra, mas não pratica. Ele prega, irmão, então, vamos pregar hoje para as irmãs, porque as irmãs não estão sendo submissas ao seu marido. Mas em casa ele é um verdadeiro... Né? Estar debaixo de uma missão, de um propósito. Isso, estar debaixo de uma missão, de um propósito. Estar lado a lado. A mulher foi tirada da onda, do lado, da costela. Ela é para ser o quê? Ajudadora, disjuntora do seu esposo. É para que os pensamentos batam, que haja um entender ali dos dois, que haja um comportamento haja um interagir do casal. Não é porque, não, submissão, então a minha mulher tem que ficar debaixo de mim, tem que estar debaixo, tem que ser tapete. Não, ela é a sua ajudadora. Aí que ele vai contra o que a Bíblia diz, né? Que a gente, a igreja acaba falando tanto da submissão da mulher, até saindo um pouco do assunto, mas a igreja, alguns pastores, enfim,
falam tanto dessa submissão da mulher ao marido, mas se esquecem de falar do sacerdócio que Deus colocou para o marido, porque ele precisa governar o lar com amor, como o amor de Cristo pela igreja. Então, é uma responsabilidade muito maior. Exatamente. Porque o esposo tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Qual é o amor de Cristo? Se todos os esposos amassem as suas esposas como Cristo ama a sua igreja, não haveria mulher infeliz no mundo. Todas seriam amadas, totalmente amadas e realizadas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque prega algo e vive outro. Né? A gente tem que tomar... Infelizmente, Sandra, tem muita gente, isso é uma realidade triste, né? Tem muita gente em cima dos púlpitos se fazendo de crente, se fazendo de fiel, disso, daquilo, mas na verdade são verdadeiros abusadores, pedófilos, pessoas horríveis que praticam mal dentro da sua casa, tratam sua esposa, seus filhos como se fossem pior do que animais. Enfim, isso é santidade? Isso é servir a Deus? Não, exatamente. Eles pegam versículos isolados, né? Aí e vão falando e dizendo, é porque a palavra de Deus diz. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado porque versículos isolados é o que tem condenado muitas pessoas. E quando a gente isola um versículo, a gente deixa de ser uma igreja para se tornar uma seita, né? Porque a gente isola um versículo. A gente não é mais... Pega texto sem contexto, né? O texto sem um contexto é muito perigoso. Aí você começa a ser herege. Vamos falar heresias em cima do púlpito. E a gente precisa tomar muito cuidado. Quantas heresias nós não falamos, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, para que estudar a Bíblia? Para ser teólogo? Para ser mais um que quer se aparecer? Não. Você precisa estudar a Bíblia para você não falar heresias. Porque a palavra do Senhor, ela diz, se eu não me engano, no livro de Apocalipse, que diz que aquele que colocar ou tirar até um pingo ou uma vírgula da palavra do Senhor será condenado por isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a palavra de Deus fala isso. Tem outro versículo que às vezes a gente coloca muito, porque as mulheres andavam cascavelando. Então as mulheres não podem andar de salto. Irmãos, eu vivi tanto... tanta opressão contra isso. Um dia que eu fui para a ceia, me mediram o salto e disseram para mim que eu não ia entrar na ceia porque eu estava de salto. Então, já vi muito isso. Misericórdia. A gente sofria muito essa parte. E porque não sei o quê. Irmãos, quando a palavra do Senhor fala em Isaías 3, no versículo, acho que é 10, se eu não me engano, que fala sobre as mulheres que as mulheres estavam parecendo cascavelando, que o Senhor estava ali falando para as filhas de Sião. Perguntas aí a gente vai tentar responder no final, tá? Vamos ver se volta aqui. Sandra? Voltou. Agora voltou. 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 Então, elas começaram a ter costumes daquelas mulheres, entendeu? Que vestiam roupas para dançar, e quando elas estavam dançando, ela colocava alguns adornos nos seus pés, era tipo como uma joia. Enquanto elas estavam dançando, fazia barulho de tilintar, que era tipo umas moedinhas, não sei se vocês... Aquelas mulheres que dançam dança do ventre, que elas colocam e não faz o tilintar.
Então era aquilo que aquelas mulheres estavam falando, não se iguala a essas mulheres que estão usando a sua sensualidade para conquistar homens estranhos. Então as mulheres, as filhas de Sião estavam se relacionando com homens estranhos, que não eram homens do povo de Deus. Então estava miscigenando o povo de Deus. Estava fazendo que o povo de Deus viesse deuses estranhos. Você então, falando por isso, até dessa fala ali do cascavelar. Realmente, entendeu? nós não podemos sensualizar. Então, não pode usar salto. Saia comprida, enfim. O texto, sem o porém, contexto. Dentro do que a palavra casamento, para o seu esposo, as mulheres devem sensualizar, porque elas precisam conquistar o seu marido. Sim. Então, não podemos sensualizar para fora. Sim. Sim. Porque própria Salomão fala que o próprio Salomão fala que a sua esposa era tão bela e enchia ele de tanto prazer que ele chegou a escrever sobre ela, né? E ali, quando fala dos cantares de Salomão, é comparado também à igreja e Cristo, que a gente tem que fazer tudo para agradar o noivo. O noivo quem? Cristo é o nosso noivo, né? Então, o que estava ali dizendo também nessa palavra de Isaías? Que não seja para agradar homens dessa terra, não seja para homens dessa terra, mas para agradar o seu Deus. Que vocês não venham se adornar para agradar aqui o terreno, mas para que Deus possa se agradar de vós. Que não seja luxúria, mas que seja algo para agradar a Deus. Aí você olha no espelho, você vai sair, olha no espelho e vai dizer, isso aqui agrada a Deus? Então eu vou sair com isso. Mas se não agrada, então não. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Pedir sensibilidade é algo essencial. Sim. Só porque Jesus, não é porque parece que entraram numa embalagem a vácuo. No culto de doutrina que você não pode fazer. Mas é porque Deus está dizendo, eu não me agrado destas coisas, filha. Eu não me agrado disso. Mas não só as mulheres, a gente está falando muito de mulher, também tem os homens. Os homens também enquadram nisso, viu? Tem um homem nessa live que está achando que é só as mulheres. Ai, Jesus, mas é isso, gente. Tem também outra coisa que... Aí, esse versículo, isso que eu falei do pregador pregar e não viver a palavra, está em Mateus 23, do 1 ao 4, e Mateus 7, 3. Depois, se vocês quiserem também estar vendo, aí vocês vão entender mais da palavra, entendeu? O 6 quer dizer, a religiosidade também traz aquele sentimento de glória para si, né? Ele quer sempre glória para si mesmo, né? Eu faço, eu aconteço, porque eu sou top da galáxia e só eu e pronto, acabou. Então tem que tomar cuidado, a gente quer... Exatamente, eu prego muito, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, então tem que tomar muito cuidado com isso. Por mais que você aprenda, por mais que você busque sabedoria, nunca será o bastante. Você sempre tem que ter aprendendo com o Senhor. A palavra do Senhor diz, eu não me lembro agora o versículo, mas que diz, prossigai em me conhecer, né? Conhecer sempre o Senhor. Não é porque eu conheço, é porque eu estudei, eu já li a Bíblia 10 vezes, que não é o suficiente. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Cada manhã o Senhor tem novidade de vida pra gente. Então sempre o Senhor vai falar coisa nova, sempre o Senhor vai trazer coisa nova. Nossa, olha quem apareceu na live, Jacomo, que saudade. Seja bem-vindo. Então, sempre vai ter novidade de vidas pra gente. Foi uma pessoa que viveu a nossa também. Essa parte de religiosidade bastante, né? Então, aí
Tem essa parte de disputa de cargo, faz parte dessa religiosidade. A gente quer disputar cargo quando a gente é religiosa. Ai, não, porque eu sou... Gente, uma coisa que eu vejo na religiosidade também assim, agora eu sou presbítero, então eu não posso fazer serviço de obreiro. Agora eu sou evangelista, então eu não posso. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Não vem achar você que porque eu tenho cargo agora, eu tenho a carteirinha de pastor, então você vai ser cobrado mais. Então é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Gente, porque às vezes acha agora eu estou no patamar. Aí novamente, quando eu estava falando, né? Quanto mais nós fazemos, mais nós precisamos fazer. O próprio Jesus, que era mestre, ele serviu. Só tô dando uma complementada aqui até voltar para você, Sandra. Agora voltou. Para mim voltou. Mas a imagem tá meio... Mas vamos lá. tá bem embaçada a imagem, mas eu tô te ouvindo. Voltou? Agora melhorou. Voltou. Aqui tá meio... Tá ruim? Estão ouvindo aí, gente? Tá ouvindo aí, gente? Melhorou? Então tá bom. Então, quanto mais a gente recebe um cargo, quanto mais Deus nos honra no ministério, nessa terra, mais a gente tem que servir. Jesus Cristo, ele veio para servir. Ele veio para nos ensinar a ser servo de Deus, né? Teve uma vez que eu fiz uma palestra com mulheres e que o Senhor me deu um tema. Ser mãe, esposa e serva. Como fazer isso? Né? Porque às vezes para a mulher ainda é bem mais pesado, né? Você fala assim, meu Deus, eu tenho que servir. As pessoas te ligam dizendo, eu tô com um problema. Mas você tá com um monte de coisa para fazer e você precisa servir. Então você não pode olhar para o teu cargo e dizer assim, agora eu tô em outro patamar, procura fulano, porque eu não tenho para... Tá travando aí, gente? Então tá bom. Então, aí a gente não pode falar, eu não posso agora te atender porque eu estou em outro patamar. Então tem que tomar cuidado com isso. E esse é religioso também, que quer glória para si, ele não aguenta ver outro se destacar. Ele não fica feliz. Por exemplo, se você se destacou na obra de Deus, você é a metida, você é omitido. Então ele não aguenta ver você crescer espiritualmente. Ele quer que você nunca cresça, que você sempre esteja debaixo da submissão dele. Então a pessoa ela é muito para si. E isso é uma teoria até mesmo da nova era, de olhar para si, só olhar para si, né? A palavra do Senhor diz, aquele que quiser me seguir, toma a tua cruz e me siga, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Então você tem que se negar a si mesmo, você tem que se doar, tem que estar sempre se doando para o ministério, para o evangelho, para o reino de Deus. Tem que estar sempre se doando para o reino. E esses versículos estão em Mateus 25, do 5 ao 7, 1 Coríntios 10, 31 e 2 Coríntios 3, 5. Aí, se quiser depois estar lendo, a gente pode estar... Exatamente, Lele. A Letícia tá aí com a gente. A Letícia também é uma hiper mulher de Deus. Ela tá falando, egocêntrico. Aquele que é o ego, né? Eu faço, eu aconteço, e tá sempre querendo se destacar daquele eu, né? Olhando sempre para dentro de si. A gente tem que tomar cuidado para a gente não viver a teologia da nova era, o ego, né? Eu acima de tudo, eu depois de novo, eu de novo, então tem que tomar cuidado. Tem que olhar à sua volta, porque tem pessoas que precisam de você.
que precisa da sua ajuda, que precisa de algo que vem de Deus através da sua vida. O 7, ele pensa que está trabalhando para Deus em tudo que ele faz. Tudo que faz, acha que está fazendo para Deus. Um grande exemplo disso é o admirável Paulo. Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, e fazia tudo quanto as leis diziam. Mas aí no dia que ele começou a perseguir cristão e achando que isso ele estava fazendo pela vontade de Deus, foi quando ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco e falou assim: por que me persegue, Paulo? Paulo, por que tu me persegue? Então, muitas vezes a gente persegue pessoas ou faz coisas, pessoas achando que nós estamos fazendo em nome de Deus. Mata em nome de Deus, absorve em nome de Deus, julga pessoas em nome de Deus e acha que agora pode fazer porque Deus está te dando aval, né? Tem algumas pessoas aí que estão até fazendo nesse momento, até nesses momentos que a gente está vivendo, fazendo muitas lives, a gente vê de pessoas só fazendo lives julgando pessoas, condenando pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Tá fazendo em nome, eu tô fazendo em nome de Deus. Deus me ordenou a falar. Deus me mandou a falar tal coisa para fulano. Deus não te ordenou nada, porque Deus não é o Deus que mata, Deus é o Deus que dá vida e vivifica vidas. Deus dá vida e vida com abundância. E que abundância é essa? Viver vida plena com o Senhor. Vida plena com Cristo. É disso que Deus está falando para nós. Que nós precisamos dar aquilo que Ele tem nos dado com abundância. A vida. Não matar, mas dar vida. Então, muitas pessoas fazem em nome de Deus. No livro de Filipenses 3:4, na parte B do versículo de Filipenses, até o 6, fala sobre isso. Em Atos 26:9. E tem muitos outros versículos que falam sobre isso. Fazer em nome de Deus. Tem que tomar cuidado. Verdade. Eu estou fazendo porque Deus me ordenou. Deus não ordenou nada. Deus não falou nada contigo. Você dormiu de barriga cheia, acordou e falou que foi Deus que falou para você fazer. Então tem que tomar cuidado com isso. Toma cuidado, faz digestão, né, Lê? A Lê, que aí é personal trainer, sabe que é uma boa alimentação, é uma boa noite de sono. E tem muita gente dormindo de barriga cheia, sonhando e dizendo que Deus mandou fazer. Então tem que tomar cuidado. Uma vez eu vi uns amigos, uma família na qual a gente acompanhava, que por uma revelação falaram para ele que ele tinha que sair do serviço, ele com um filho especial, com crianças pequenas, porque Deus tinha mandado ele sair do serviço. Então imagine você. Aí ele ficou desempregado de um bom trabalho, ganhava bem, porque uma revelação que ele recebeu disse para ele que ele tinha que sair do serviço. Foi Deus que falou isso? Passou a vida deste homem, ele passou necessidade, foi morar de favor na casa dos outros porque não conseguia pagar aluguel. Deus não é Deus de confusão. A palavra de Deus fala que nós comeremos o melhor dessa terra se nós obedecermos ao Senhor. Então nós temos o melhor de Deus. E a gente precisa viver esse melhor de Deus. Se as coisas estão te causando dor, é porque não é bênção de Deus. Não é bênção de Deus. Se você vê que a pessoa, tudo que a pessoa passar a revelação para você, você dizer amém, toma cuidado. A palavra diz: provar e ver de que Deus é bom. Deus é bom e julga com justiça, com prontidão ao seu povo. Ele tem o melhor da terra, se nós obedecermos a Ele. Se você está causando dor, então não é Deus. Você precisa entender isso. Se está causando algum mal para a tua vida, para a tua família, para a tua existência nessa terra, é porque não é Deus. Então precisa tomar muito cuidado com isso. O último tópico fala do perigo do crente fanático. Ele é exagerado. Ele exagera em tudo no ministério. Ele quer imitar profetas lá do passado, ele quer fazer coisas que aconteceu lá, por exemplo,
Daniel foi jogado na cova do leão. Eu vou se jogar na cova do leão e nada vai acontecer comigo. Eu vou. Teve até um vídeo que circulou até nas redes sociais que a gente viu e que eu acho que vocês também viram, de um pastor que ele manipulava uma serpente e ele falava que a palavra de Deus falava que serpente nenhuma, o próprio Jesus falou, não né? traria mal algum. Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele foi Deus. picado por aquela serpente no meio do culto e depois, alguns minutos depois, ele veio a falecer. Então tem que tomar cuidado com os exageros, né? Esse negócio de exagero. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com esses exageros. Tem que examinar, exatamente, Toninho. Tem que examinar a profecia, porque é porque eu sou profeta, e porque eu faço, eu aconteço, e tem que tomar muito cuidado. Então, anda tendo muitos erros aí terríveis, e por imitar profetas, por tentar fazer algumas coisas que os profetas ou homens de Deus fizeram no passado, mas mediante a autoridade de Deus. Né? Não é qualquer um que pode, os lenços de Pedro curavam. Então eu vou passar o meu lenço, o meu suor vai curar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Os amuletos, exatamente, os amuletos. Aí a gente acaba entrando naquela questão de os mercenários da fé, de novo, gente. Que aí começa... Quem tá gostando aí? Eu tô amando. Tá sendo muito edificante, gente. Voltou. Oi. Oi, voltou. Sandrinha. Tá indo e voltando. Oi, voltou. Oi. Oh, meu Deus. Voltou. Então tem que entrar, tem que tomar cuidado com esse negócio. Exatamente, tá falando aqui, ó. Eu não vi quem foi que falou. Deixa eu ver aqui. Foi o Noeli. Ai, misericórdia. Fedorento. Gente, vocês lembram que teve uma época que falou que usar desodorante era pecado? Meu pai chegou em casa com esse... Mil cairão ao teu lado, 10 mil. Meu pai chegou em casa falando que não era mais pra gente usar desodorante nem perfume, porque era vaidade, era do diabo. Meu Deus do céu. Jesus. Exatamente, gente. Então temos que tomar cuidado com isso. Gente, é muita coisa que a gente viu, assim, parece coisa absurda, que derruba, vi muito isso. Mas aconteceu, gente. É coisa de outro mundo. Exatamente. Aquele negócio também de a gente estar jejuando e tá todo abatido, chegar todo... eu tô jejuando, não vou escovar os dentes, não vou tomar o banho, não vou me aciar, porque eu estou em jejum. Isso é coisa de fariseu, de hipócrita. Essa questão do jejum, inclusive, Sandra, e da oração, é uma coisa muito complicada, porque antes era como... assim, você tem que orar e você tem que jejuar por obrigação, porque senão, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Foi colocado para a gente como um castigo mesmo. E isso, até você entender, você ressignificar isso e realmente é muito difícil, muito difícil, muito complicado. Exatamente. Eu acho que até tem no meio da nossa família, eu creio que se quiser vai se manifestar, que falou para mim que os pais faziam ele jejuar orar por castigo e jejuar por castigo. Então tem que tomar cuidado com isso, gente. A criança vai odiar a oração. Fez alguma coisa, vai orar para pedir perdão para Deus. Fez alguma coisa, vai jejuar para Deus perdoar seus pecados. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí a criança não vê a oração como um relacionamento com Deus. E não vê o jejum como
como uma edificação para a alma e para o espírito. Aí vai ver isso como uma imposição de castigo. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, que aí se torna eu uma costumo imposição. falar. Então, eu costumo falar que todo extremo é prejudicial, pode né? falar. Tanto como é falado hoje a tal da supergraça, quanto a religiosidade. Os dois extremos são muito prejudiciais porque te afastam de Deus. Um te leva à promiscuidade, achando que você pode fazer tudo que vem na sua mente, o que é, na verdade, uma libertinagem, né? É tudo que te dá prazer, porque Jesus morreu na cruz e ele vai te perdoar. E o outro extremo é que você tem que viver uma vida segregada de tudo, de todos, viver como sei lá, um alienígena, posso dizer assim, né? E não é isso, né? O evangelho não é esse. É isso mesmo. Porque aí se torna uma graça barata, né? A graça é um favor imerecido. E quando a gente acha que pode tudo porque está debaixo da graça, na verdade nós estamos sendo não é bem assim. A graça, ela é bem mais complicada do que a lei. A gente acha assim, porque a gente agora está no tempo da graça. Na lei era olho por olho, dente por dente. Agora, na graça, é igual cartão de crédito. Você compra e depois vem a conta. Aí é mais complicado, porque você acha que está em Cristo, acha que está debaixo da submissão de Deus, que na verdade, como fala um pastor muito querido, naquele dia vai ter muita surpresa, né? Naquele dia vai ter muita surpresa. Aquele que a gente achava que ia ficar de fora vai estar dentro, e aquele que a gente achava que estava dentro vai estar fora. E assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Só até complementando essa questão, eu estou fazendo posts relacionados a isso desde a semana passada, né? O que é verdadeiramente essa liberdade do evangelho? Na verdade, a liberdade do evangelho é estar livre, não ser mais escravo do pecado. E a santificação é um processo. A partir do momento que nós nos entregamos para Deus e começamos a nos relacionar em intimidade com Ele, nós não pecamos por prática, nós pecamos por acidente, né? Deixa de ser uma prática, a gente deixa de viver na prática do pecado. É diferente, nós nos tornamos livres para escolher o que é certo e servir a Jesus. É aquela pergunta, né? O que Jesus faria no meu lugar? Exatamente. Essa é a pergunta-chave, né? Porque aí a gente se põe no lugar da outra pessoa. Porque quando Jesus ele veio para se pôr no nosso lugar. Esse doou a estar lá. Era para nós estarmos naquela cruz. Era para nós sermos condenados. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser abençoados. Então, esta que é a grande questão, né? Gente. Então é isso, gente. Tem muita coisa para falar. Sandrinha, já são quase 9h30. Mas eu tentei resumir ao máximo. Eu tentei resumir ao máximo. Eu só gostaria de perguntar para vocês. E aí, vocês fizeram a dinâmica? Como é que foi a dinâmica? Quem fez a dinâmica? Dá um ok aí. O José Carlos está dando um aceno, não sei se é falando que fez a dinâmica. Travou? Eu acho que foi um número bom, né? Você colocou a porcentagem lá, foi um número bom de pessoas que fizeram Mas muito legal, né? A gente vê na prática o conhecimento, né? Abre os nossos olhos, tira aquela venda, né? Quando a gente não tem conhecimento, isso, gente, é válido para a vida, não é só para a questão espiritual, é válido para a vida. Quando a gente tem o conhecimento de um determinado assunto, as vendas caem, a gente enxerga aquilo com clareza, né?
Porque a dinâmica mostra exatamente isso. Quando você está com os olhos vendados, você não consegue enxergar a totalidade da riqueza do reino de Deus. Você vive limitado, isso limitações. A gente vive sobre limitações, mas quando a gente tira a venda, a gente consegue ver o caminho com clareza, a gente consegue ver Cristo com clareza, a gente consegue ver o Cristo que ama, que o Cristo que nos dá direcionamento, o Cristo que faz com que nós venhamos ter vida plena com Ele, né? Mas quando a gente está com os olhos vendados, a gente só quer, a gente se torna na defensiva, né? Bateu, levou. A gente quer aquela, a gente vive, a gente se torna agressivo. Esta é a palavra. A gente se torna cristãos agressivos. A gente quer sempre bater em alguém, a gente quer sempre culpar alguém. A religiosidade também traz muito isso, culpar as pessoas pelos nossos erros. Eu quero sempre, eu tô assim porque fulano faz. Na verdade, assim. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, né? Exatamente, a salvação é individual, né? Cada um vai prestar conta. Linkando isso também, eu costumo falar, né? Se eu não tenho palavras de edificação, então eu não falo nada, eu fico quieta. Né? Eu até citei nos stories, acho, nesse final de semana, se eu não me engano, a respeito disso, que infelizmente os cristãos têm se tornado haters na internet, né? Entrado para julgar, criticar, matar mesmo outras pessoas, sem nem entender, saber o contexto daquilo. E, assim, eu acho que, mesmo que seja algo que eu não concorde, eu não posso matar aquela pessoa em palavras, porque ela é uma alma, e ela carece da misericórdia do Senhor da mesma forma que eu. Exatamente. Sim. Jesus morreu na cruz por ela também, né? Então o sangue dele foi derramado em vão. Se a gente mata, a gente está dizendo que Jesus morreu em vão na cruz. Porque quando a gente está matando alguém, a gente está falando exatamente isso. Não valeu a pena, então, o sangue de Jesus ser derramado. Que os assassinos não herdarão o reino de Deus. E quando fala de assassino, não é assassino que mata só o corpo, não. Exatamente. É assassino de alma. Isso é muito sério. Muito sério. De alma. Quando a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse que os santos estão debaixo do trono de Deus, clamando por justiça. Sabe quem são esses santos? São cristãos que foram matados, às vezes, com palavra, através da religiosidade. Aqueles que foram apedrejados, que foram pelo amor ao evangelho, que foram crucificados. Tudo pela religiosidade, você imagina. Que o livro de Apocalipse chega a dizer sobre eles que estão debaixo do trono de Deus, clamando de dia e de noite. Faça justiça por nós, Senhor. Então, o julgamento de Deus, quando ele virá, o Jesus virá para essa terra de novo buscar o seu povo e julgar a humanidade, nos julgar, vai ser um julgamento de tudo isso. Às vezes as pessoas acham que é só o pecado de adultério, é só o pecado de roubar, de matar, pegar uma arma e matar alguém, mas é o pecado de matar almas. Tem muita gente que não está na igreja, talvez pela minha palavra, pela tua palavra. Oxalá que nesta noite não esteja ninguém aqui que não tenha colocado alguém para fora da igreja pela tua palavra. Porque é muito doído isso. E se tiver, e talvez você pense, talvez no coração, o mínimo que seja nesta noite. Que mesmo que seja o pensamento que talvez você falou alguma coisa que magoou alguém, peça perdão dessa pessoa. Libere perdão para essa pessoa, para que essa pessoa possa voltar para o caminho. Talvez essa pessoa está igual cego, está na beira, mas ele quer voltar para o caminho, mas ele não consegue enxergar mais o caminho. Por causa de uma palavra, por causa de um apontar de dedo. Estar na beira não é estar no caminho. Ele precisa de um direcionamento para voltar para o caminho, para que o Senhor abra os olhos deles para que ele enxergue de novo. Então a gente talvez seja prejudicado isso. A pessoa vem estar na beira, está vendo tudo acontecendo no evangelho, mas ela não tem força para voltar, porque uma palavra fez com que ela saísse. Uma palavra fez com que ela se magoasse e não quisesse mais estar na igreja. Então vamos colocar de novo essa pessoa no caminho, trazendo perdão,
liberando perdão, trazendo algo que venha transformar essa vida através de Jesus Cristo, através da sua palavra. Então, que nós venhamos tirar as vendas dos nossos olhos, que nós venhamos enxergar o quanto Cristo é amor, o quanto Cristo ele com toda a sua superioridade, com todo o teu poder, ele se fez 100% homem, sendo 100% Deus, para nos mostrar que a gente somos capazes de amar incondicionalmente como ele amou. E às vezes a gente acha, eu não consigo amar fulano, eu não suporto fulano. Vamos enxergar com os olhos de Deus, a gente vai conseguir amar as pessoas como Cristo nos ama. Porque talvez você, muitas vezes, tenha sido insuportável. Às vezes Jesus olha lá do céu e diz, ai, meu Deus, como a Sandra tá chata hoje, mas eu a amo, eu morri por ela. Então eu vou fazer com que ela venha saber qual é o caminho, porque talvez ela esteja perdida hoje, mas amanhã ela vai encontrar o caminho de novo. Então, glória a Deus. Nossa, gente, que live maravilhosa. Olha que eu sei que eu fui mais edificada ainda do que todo mundo. Fica naquilo que... Que isso? Ai, você é o nosso orgulho. Eu fico muito feliz. E você se deixou ser usada. Teve muitas vezes que a gente chorou muito pela tua vida, sabe? Demais. E ver o que Deus tem feito esses últimos meses na sua vida é assim, é de emocionar. Eu tô Se eu quase falar demais, eu vou começar a chorar. Porque a gente viu o que Deus fez e o que Deus está fazendo. E é isso que a gente tem que conseguir enxergar em nós, o valor que a gente não enxerga. Conseguir aí, uma vez eu falei isso para uma jovem, que Deus enxergava um valor que talvez ela nunca tenha enxergado. E nesta noite eu quero dizer para você que está aí do outro lado, Deus está enxergando algo em você que talvez você não enxergue, mas que você tem muito potencial para alcançar muitas vidas, muitas pessoas. E a gente precisa entender isso. Nós viemos para a Terra com um único objetivo, ganhar almas para o reino de Deus. O único objetivo de nós estarmos aqui ainda é para isso. Quando acabar esse projeto, essa missão, o Senhor nos levará para Ele. Então faça com vontade aquilo que Deus tem para você. Faça com amor, porque Deus tem o melhor dessa terra para você e para sua família. Deus abençoe, Cunha. Amém? Que Deus multiplique em tudo na sua vida, na sua família. E glórias a Deus por essa live, por esse momento. Foi especial, foi incrível, foi maravilhoso. Ouvir a voz de Deus falando com a gente é surreal. Eu ainda... E eu quero continuar nisso para sempre. Quando eu ouvir a voz de Deus, eu ser constrangida, né? Sim. Deus abençoe pela vida de cada um. Ele nos constrange, né? Que Deus abençoe aí pela vida de cada um que assistiu a live, que compartilhou. E eu vou deixar salva. Sandrinha, teve uma pergunta lá atrás. Eu nem sei se eu não me engano, foi a Raíssa que perguntou. Nossa, se eu não me engano, perguntando se fazer alisamento químico no cabelo se é pecado. Dá aí sua opinião. Alisar o cabelo é dá pecado. Dá aí sua opinião. Na minha opinião, não é. Você se sente bem? Nada tem te aplicado. Se a partir do momento... Fala oi, tia. Oi, gente. Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. A partir do momento... A partir do momento que você se sente acusada, isso se torna pecado. Porque tem coisa que talvez Deus vai... Às vezes vai ter coisa que para mim Deus vai cobrar que não vai cobrar para você. Eu acredito que Deus tem uma particularidade com cada um. Entende? E você dizer, porque alisou o cabelo é pecado. Não é. Desde o momento que você se sente em paz, você está em paz.
Você se sente paz no teu coração? É isso que é importante. A paz do Senhor é aquela que excede todo o entendimento. Então, se Deus traz paz ao teu coração, então Ele está trazendo entendimento ao teu coração. Então, você precisa entender isso. Se você sente paz, fique em paz, amada. É isso que Deus tem para você, a paz. A palavra do Senhor diz que todas as vezes que Ele chegava, Ele diz: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. É aquela paz que nos deixa tranquilo. Agora, se você chegar no momento de você tiver feito isso no seu cabelo ou qualquer outra coisa que você que aquilo se você sentiu mal, às vezes a gente, eu não sei se já aconteceu com você, você vestiu uma roupa e você se sente mal com aquela roupa. Então, você não está em paz. Então, o Espírito Santo está te falando: olha, eu não me agrado disso. Porque a partir do momento que a gente tem relacionamento com Cristo, através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é o nosso elo com Cristo e Deus. Então, quando traz paz, é porque o Espírito Santo está te trazendo, dizendo: ó, fique em paz. Mas se você não está em paz, é porque o Espírito Santo está dizendo: ó, não é dessa forma, não é assim que eu quero com você. Eu me lembro que uma vez eu vi uma esposa de um pastor falar que Deus cobrava dela algo que para outras pessoas não cobrava, que ela foi perguntar para Deus por que ela não poderia fazer aquilo, sendo que outras pessoas faziam e não tinha nada a ver. Aí ela pegou e falou, aí o próprio Espírito Santo respondeu para ela: porque com você eu tenho uma particularidade diferente. Então você entende que há uma particularidade para uns que não há para outros. Mas isso não quer dizer que a gente tem que pegar, porque eu tenho particularidade com Deus, então vou fazer tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Foi, acho que, postado também aí nos stories, né? Isso. Então, às vezes a gente acha, então, porque eu estou em Cristo, eu tenho um relacionamento com Deus, então tudo eu posso fazer. Não. Nem tudo. Se Deus, o Espírito Santo de Deus falar contigo: olha, filho, para mim isso não é bom, isso aqui para mim eu não gosto disso em você, abstenha disso. Porque, então, está prejudicando o seu relacionamento com Deus. Por isso, ter um relacionamento com Deus é igual um relacionamento num casamento, né? Sim. Por isso que a gente é uma noiva do Cordeiro. Se o noivo não gostou, então não passa. E aí vai prejudicar, né, o seu relacionamento. Também eu acho que... pecado nunca vai deixar de ser pecado, mas existem, como a Sandra falou, né? Existem particularidades. Tem coisas que para mim não vai ser legal, não por ser pecado, mas que não vai ser conveniente para mim. E tem coisas que tudo bem, né? Então, assim, pecado, ele nunca vai deixar de ser pecado. Ele é pecado para mim, pecado para você, pecado para todo mundo. Só que existem questões, existem situações que são o que a Sandra falou, né? A particularidade de Deus com cada um. Até porque, gente... até porque tem coisas que ativam gatilhos individualmente, lembram de coisas do nosso passado sem Cristo. E isso vai nos levar a pecar. Então, se essas coisas que ativam esses gatilhos, que nos faz lembrar daquilo, a gente tem que se afastar. Porque senão vai chegar um momento que vai dar ruim, a gente vai pecar. Exatamente. A gente vai ser vencido pelo cansaço, porque o diabo, ele é assim, ele é astuto, né? Ele vai te torturando no cansaço, aí vai chegar uma hora que você vai ceder. Então, ele é astuto, ele não se cansa de estar ao nosso derredor, bramando, sempre tentando achar uma brecha para ele entrar. A gente tem que tomar cuidado com isso. E às vezes, aí você pode falar assim, mas na Bíblia está escrito alguma coisa sobre cabelo? Tem essa questão também que as pessoas falam, né? A palavra do Senhor, ela fala sobre o cabelo lá no livro de Coríntios, se eu não me engano, 1, 10 ao 17. É 1 Coríntios 1, 10, 17, eu acho.
que as pessoas vão falar assim, que é honroso para a mulher ter cabelos crescidos, é honroso, quem não tem, porque é como um véu na sua cabeça. Essa palavra, esse contexto aqui nessa palavra, está dizendo que naquela época diferenciava as mulheres de cabelo comprido, eram servos de Deus, as pessoas que serviam a Deus, que diferenciavam das mulheres que eram a cabeça e usavam perucas. Que raspavam o seu cabelo. Isso. E usavam perucas. Então, o que acontece? Quando elas se convertiam ao cristianismo, para elas entrar no templo, era dado um véu para ela colocar na sua cabeça até que o seu cabelo crescesse. Então, é para esse contexto da história lá, na época de Paulo, gente, de Coríntios. Não é para o contexto de nós hoje. É igual a gente falar de vestimenta para homem e vestimenta para mulher. Sim. Então todo mundo tinha que usar vestido, porque a vestimenta daquela época era um vestidão, tanto para homem como para mulher, amarrado uma corda no meio, basicamente isso. Tem culturas, então, né? Tem diferença de culturas, de região, tem tudo isso. Cultura, isso, aí entra a cultura. Aí você vai para um outro país e você querer impor a cultura do Brasil em outro país, não vai ter, é outro contexto, é outra cultura, é outra história. Aí entra já em outra polêmica, que é muito boa também, de cultura, de transcultural, cultural, que a gente acha que eu tenho que impor a minha cultura para esse país, eu vou ser missionário lá na África e vou querer dançar é pecado. Mas na África eles dançam para louvar o Senhor. E aí? Você está entendendo? É cultura, a gente não pode tirar. Então, é isso. Eu acho que eu consegui responder o que a Raíssa aqui, se conseguir responder. Se não, a gente procura mais e tenta trazer uma... Gente, Deus abençoe, já vai dar 10 horas. Meu Deus do céu, a hora passou, a gente nem sentiu. Eu, pelo menos, nem senti a hora passar. Quase 2 horas de live, Senhor. Meu pai, gente, que Deus abençoe, de verdade. Mas foi muito feliz com esse momento, com vocês todos, com a Sandrinha que disponibilizou tempo, enfim, conhecimento para nos trazer a palavra de Jesus aí. Amém. Eu vou encerrar a live. Sandra, Deus abençoe. Amém. Te amo vocês todos. Amém. Beijo, Deus abençoe vocês. Amém, vocês, glória a Deus. Também. Vocês são bênção na minha vida. Deus abençoe todos os meus amores, meus filhotes na fé aí, meus sobrinhos lindos, todo mundo que eu amo demais de coração. Deus abençoe vocês, viu? Continue sendo bênção para essa nova geração, para essa nação. E para tantos outros, se você levar para outra nação, seja abençoado. Amém, também. Gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Só para lembrar, eu vou deixar essa live salva, tá? Vai ficar lá no IGTV. E amanhã também eu subo ela para o YouTube. O link do canal está lá na minha bio, então vai lá. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. E compartilha, tem outros vídeos lá salvos. Compartilha com quem você conhece, com os amigos. Sempre compartilhar a palavra do Senhor é bênção. Deus abençoe, amo vocês, fiquem com Deus, ótima noite, ótimo descanso. Beijão.